Porra, que notícia triste. Foi o caso do Neymar e o adutor está fora da disputa da Copa do Mundo com o ambiente da seleção brasileira desde cortado da Copa do Mundo. quando um jogador é cortado. confirmou a lesão no músculo. Para outra, o cara é cortado. Fora da Copa. E ele teve que ir cortando os jogadores aos poucos. Eu tô triste pra caramba, porque O que aconteceu na seleção às vésperas da Copa é muito grave. saíram os exames e o Wesley não vai ter condições de se recuperar a tempo. Alguém tem que fazer alguma coisa, olha isso. dica de Casemiro, inclusive, que deixou. Eu nunca tinha visto isso acontecer na seleção. De uma hora para outra, o cara é cortado. Isso abala muito. Cara, isso daqui é uma das coisas mais inacreditáveis que tá acontecendo às vésperas da Copa do Mundo. Porra, que notícia triste, cara. O Wesley cortado da Copa do Mundo. Ontem ficou bem visível, né, que as chances eram pequenas. O Wesley chorando no banco de reservas. E agora a CBF anuncia oficialmente o Wesley fora da Copa por causa da lesão. Saíram os exames e o Wesley não vai ter condições de se recuperar a tempo. E o Ederson foi o convocado aí com essa vaga que se abriu com a saída do Wesley. Lamento muito, porque o próprio Ancelotti disse que o Wesley, na opinião dele, vai ser um dos melhores laterais do mundo. Ancelotti tá encantado com o Wesley. E na melhor fase do cara, o Wesley aí cortado da Copa. Cara, eu tô triste pra caramba, porque eu acompanhei. O moleque foi vaiado no Flamengo, criticado, se recuperou no Flamengo, brilhou no Flamengo, foi pra Europa, brilhou na Europa, tá interessando a grandes clubes do futebol europeu e no seu melhor momento tá cortado da Copa do Mundo. Tem que ver o lado emocional do jogador e o lado emocional do grupo, né? Eu participei de uma Copa do Mundo de 86, onde aconteceram vários cortes. Não só por contusão, teve corte por indisciplina, corte por contusão e corte por opção, porque naquela época eram 22 jogadores e o Tele tinha convocado 26. E nós fizemos um treinamento uma preparação de mais de 3 meses, né, desde fevereiro até chegar a Copa, e ele teve que ir cortando os jogadores aos poucos, e tudo foi acontecendo. Só que assim, você vai para um grupo, você começa a pegar uma intimidade com o jogador, né? Você começa a pegar, vira um grupo ali, todo mundo fechado para uma Copa do Mundo, vira aquela coisa de pensamento, de treinamento, de estar todo dia acordando com o cara ali, cumprimentando, fazendo uma brincadeira, e de repente, de uma hora para outra, o cara é cortado. Isso abala muito o jogador que é cortado, obviamente, mas abala o grupo também. O grupo sente um baque quando um jogador é cortado. Então, além dessa preocupação com o próprio Wesley, que teve uma contusão no adutor, é o seguinte, teve contusão no adutor, fica muito tempo parado. Mesmo seja leve, o adutor é um músculo que é raro você ter contusão muscular nele. Sempre é na parte da frente do músculo, na parte da coxa, às vezes na panturrilha, como foi o caso do Neymar, e o adutor é uma contusão grave. Sempre foi contusão grave. Então, muito em cima da Copa não daria pro Wesley permanecer. Então eu lamento muito por ser ex-jogador, por saber do sonho de jogar uma Copa e por ter visto companheiros meus que eu fiz amizade, que eu tive uma intimidade, que eu me relacionei com os caras por 4, 5 meses treinando no objetivo de ir pra Copa e ver cara sendo cortado por contusão ou por qualquer outro motivo. É muito ruim. Em relação à convocação do Ederson, é isso que eles falaram, sabe? A convocação foi meio torta do Ancelotti. Inicialmente, na cabeça dele, ele só tinha um esquema de 2 volantes, então ele teria banco suficiente para substituir 2 volantes, mas ele não pensou numa alternativa, na minha visão, de assim, eu posso mudar de ideia, o time pode ficar vulnerável e eu precisar de 3 no meio campo e ficar só com um cara na reserva. Então ele vem e convoca um jogador. Agora presta muito atenção nisso aqui que é grave. E o Brasil fica muito preocupado para a Copa do Mundo. Wesley é cortado e está fora da disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira, depois de sentir o músculo adutor da coxa esquerda no primeiro tempo da partida contra o Egito. O lateral direito da Roma foi reavaliado na manhã deste domingo e submetido a um exame de ressonância magnética que confirmou a lesão no músculo adutor. E depois de uma conversa e de um diagnóstico do Departamento Médico da Seleção Brasileira e da Comissão Técnica, a decisão foi cortar o jogador. O
volante Ederson da Atalanta foi convocado para o lugar e já se integra à delegação nesta segunda-feira. O técnico Carlo Ancelotti até teria a opção de convocar um outro lateral direito, tinha nomes na pré-lista de convocados, como o Paulo Henrique do Vasco e também o Vitinho do Botafogo, mas já tem no grupo 2 jogadores que podem fazer essa função, que são os zagueiros Danilo e Ibañez. E com essa opção, ele acaba fazendo a escolha por trazer mais um meio-campo, e o Ederson da Atalanta, que já foi usado ao longo desse ciclo na seleção brasileira, é o jogador convocado para a vaga do Wesley. Lembrando que até o dia 12 de junho, véspera da estreia da seleção brasileira, é possível fazer alterações na lista, desde que se tenha um laudo que confirme uma lesão que tira o jogador da disputa da Copa do Mundo, e a partir desse exame realizado hoje, o Wesley será trocado pelo Ederson. A gente deseja, claro, melhoras para o Wesley e lamenta também o corte do lateral direito da seleção nesse momento, às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Domingo de muitas novidades na seleção brasileira, nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. O lateral Wesley, que se lesionou aqui em Cleveland, no jogo de ontem, contra o Egito, está cortado. O exame de imagem detectou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O pessimismo já tomava conta do ambiente da seleção brasileira desde a noite de ontem aqui em Cleveland. Exame de imagem em New Jersey confirmou a lesão e ele foi cortado do grupo que disputará a Copa do Mundo. Em seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou o meia Ederson, ex-Atalanta, podemos dizer assim, praticamente, já que tem negociações muito avançadas para defender o Manchester United na próxima temporada. Dica de Casemiro, inclusive, que deixou o Manchester United, indicou Ederson para lá. Ederson já chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti, na primeira lista do italiano ele foi chamado, não entrou em campo, mas esteve sempre no radar da seleção brasileira. Ele fura uma fila ali que foi de Andrés Santos, que chegou a ser cotado para a Copa do Mundo, ocupa uma vaga ali também quase que volante, podendo fazer às vezes de meia, fura essa fila, atropela na concorrência, leva a melhor nesse debate da comissão técnica de quem seria o substituto de um eventual quarto lateral direito. Danilo e Ibañez serão os laterais do Brasil na Copa, ainda que não sejam laterais de origem, mas estarão por ali. E Ancelotti ganha mais uma opção no meio de campo. Ederson, Atalanta, que tem negociações avançadas com o Manchester United, é agora o 26º integrante da seleção brasileira, que disputará o Mundial a partir do próximo sábado, estreia contra o Marrocos, lá em New Jersey. Wesley cortado, Ederson convocado, é o novo jogador da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E aí, nação, cara, o que tá acontecendo, hein? O Brasil tá numa zica que eu vou te falar. Meu Deus do céu, velho. Assim, já não bastasse as contusões, né? Do Rodrigo, do Militão, do Estevão, caras que são titulares, a gente não tá falando nem de caras ali que, pô, o cara ali completa o elenco e tal, esses caras não estão machucando. Agora, o que tá acontecendo, cara? Fica muito preocupante a situação do Brasil na estreia da Copa, na moral. É preocupante isso. É claro que assim, a gente não queria que acontecesse, tá tudo certo, beleza, mas, velho, tem que fazer alguma coisa. Será que a intensidade do trabalho tá sendo muito alta? Será que talvez seja isso? Ainda tem o Neymar lá, cara, que tá se recuperando. Há muita zica, velho, muita mesmo. Mas o que você achou? Eu quero saber. Vocês acham realmente que é preocupante essa situação? Vocês acham que vai interferir no desempenho do Brasil na Copa do Mundo? Vocês acham que não, que tá de boa? Quero saber aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas vamos fazer o seguinte, antes de você comentar e a gente gerar todo o debate e discussão, inscreva-se no nosso canal, porque aqui você não vai perder nada do que vai rolar na Copa do Mundo. Vai ficar sabendo primeiro que todo mundo e a gente resume pra você ficar mais fácil por dentro da Copa. E bora deixar bastante like no vídeo e hypar também, assim você nos ajuda a produzir conteúdos ainda mais legais como esse. Beleza? Valeu, até a próxima!